Olá pessoal, bom dia, eu sou a Natália Florencio, editora do Bebê.com, e no live dessa terça-feira a gente vai falar sobre prematuridade. A gente vai falar sobre os cuidados neonatais, vacinação, todos os cuidados que esses bebês que chegam antes do tempo acabam demandando. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Richman, que é infectologista da maternidade Promatre Paulista, daqui de São Paulo. O Fernando Giffer, que ele é embaixador da ONG Prematuridade.com, né, da Associação de Pais da ONG. E ele é autor do livro Diamante no Acrílico, Entre a Vida e o Melhor dela, e pai da Laís, de 4 anos e meio, que nasceu prematura. E a gente também recebe a Juliana Antonelli, ela é mãe da Giovana, de 10 anos, do Luiz Gustavo, de 8, e do José Miguel, de 1 ano e 4 meses, todos prematuros, mas com uma diferença aí na idade gestacional, e a gente vai falar sobre esse assunto. Então, se você tiver dúvidas, quiser compartilhar sua experiência, se você é mãe, pai de prematuro, conta aí pra gente. A gente vai ficar aqui recebendo todas as dúvidas de vocês no celular, de olho no que vocês estão enviando. E, doutora, e vocês convidados, queria agradecer por estarem aqui hoje. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E antes de a gente ir um pouquinho para as perguntas, eu queria destacar alguns dados sobre a prematuridade. Segundo a OMS, mais de 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. Ou seja, a cada 10 recém-nascidos, mais de um é prematuro. E essa taxa tem aumentado ano a ano. E no mundo, a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil até os 5 anos de idade. Ainda de acordo com a OMS, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking entre os países com maior número de nascimentos prematuros. E segundo os últimos dados da pesquisa Nascer no Brasil, divulgados pela Fiocruz em dezembro de 2016, a taxa de prematuros no Brasil é quase 2 vezes superior à dos países europeus. Diante desses dados, doutora, eu queria começar, né? O que tem feito o número de prematuros crescer, né? E por que o Brasil, infelizmente, faz parte desse top 10 nada positivo? Não, Natália, eu acho assim, são várias causas que levam a gente a ver um aumento evidente de prematuridade no nosso meio. Uma delas, e daí o Brasil já entra nisso também, por exemplo, a gestação na adolescência, né? Então, a gente tem um número razoável de gestantes adolescentes e você já imagina que já é uma dificuldade o fato em si e toda a assistência que essa adolescente acaba tendo consciência de procurar. Então, a qualidade do pré-natal, o número de visitas do pré-natal, tudo isso é determinante para saber se você vai ter um prematuro ou não. Outro aspecto importante, daí tem a ver mais com os tempos mais recentes, em termos de modernidade, é o fato de você fazer hoje reprodução assistida. Então, hoje, o número de fertilizações in vitro, etc., aumentou bastante. Então, com isso, você acaba tendo um risco maior de gestação múltipla, de gêmeos, trigêmeos, eventualmente até a gente vê quadrigêmeos, e, consequentemente, maior risco de prematuridade. Então, qualquer gestação múltipla, a gente já fica mais ligado com o risco da prematuridade. Então, assim, as causas de prematuridade, o porquê, e não é à toa que o infectologista está aqui hoje na mesa, uma das causas mais comuns, sem dúvida, é infecção na gestação. Seja infecção urinária, que a gestante nem sabe que tem, que a gente fala que é aquelas bacteriúrias assintomáticas, ou seja, ela tem uma infecção urinária, ela elimina uma bactéria pela urina, mas ela não tem sintomas como outras pessoas que sabem o que é infecção urinária. Então, uma das principais causas de trabalho de parto prematuro está associada a alguma causa infecciosa. E daí, quando você falou números da OMS e no Brasil não é diferente, não sei se vocês sabem, mas a mortalidade infantil no nosso país, mais de 60% das crianças que morrem no período neonatal. Nos primeiros 28 dias, mais de 60% das crianças abaixo de 5 anos que morrem no nosso país, morrem nos seus primeiros 30 dias de vida. Isso tem diretamente relação com assistência neonatal, com prematuridade, etc. Então, o assunto é extremamente importante. Nós temos muito o que contar em termos de como tentar mudar esse cenário. Acho que nós estamos com 2 aqui que viveram essa experiência e tem muito o que contar para nós, né, o outro lado, que a gente tem o lado médico, o lado da assistência, e vocês têm o lado
dos pais que estão ali à beira do leito, à beira do acrílico, Sim. que eu achei fantástico o nome do seu livro, no sentido de poder, inclusive, saber de vocês, se vocês compreendem o que a gente chega e fala que para nós é o dia a dia, para vocês é a primeira vez que vocês estão vivenciando tudo aquilo. Então, é uma dificuldade muito grande, inclusive, acho, muitas vezes, de comunicação e compreensão. Doutora, você falou um pouquinho sobre a infecção urinária, que é muito comum, né, na gestação, e foi o seu caso, né, Juliana? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A minha filha Giovana, hoje ela está com 10 anos, né? Mas eu não sentia nada. É, isso aí. Nunca percebi. Eu já tive infecções de urina antes, mas na gravidez eu não tive dor a urinar, nada. E aí eu estava numa pizzaria, e aí começou a vazar um líquido, né, o líquido amniótico. Só que a bolsa não estourou. E aí, devido à minha infecção na urina, a bolsa fez um furo, ela ficou rota, né? E aí eu comecei a perder líquido. Foram 15 dias internada. Repouso absoluto. Eu tive que ficar o dia inteiro deitada do lado esquerdo, que era o lado que o nenê respira melhor. Eu bebia muita água para tentar repor aquilo que eu estava perdendo. E aí, só que não, eles tentaram segurar ela, né, mais tempo, mas com 15 dias internada, ela resolveu nascer. E aí, é um susto muito grande. Então, essa é a vida real, né? Esta história que você está contando é uma história bastante comum. Daí já a importância de você fazer periodicamente exame de urina na gestante, independente de sintomas. A gente chama isso de bacteriúria assintomática, ou seja, você está eliminando bactéria na urina, o exame é positivo e você não sente absolutamente nada. E é fundamental, lógico, se você detecta isso antes de ter uma ruptura de bolsa, etc., lógico, ponto para nós no sentido de tentar levar. E outra coisa importante, a cada dia a mais que a gente consegue segurar uma gestação no caso de prematuridade, lógico, se for uma semana, melhor ainda. Se eu ganhar uma semana, se eu ganhar duas semanas, como foi o seu caso, a natureza é fantástica, porque aquele estresse que você estava sob estresse internada faz o amadurecimento do fetinho, no caso, ser acelerado. Amadurecimento respiratório, etc. Então, eles sentem esse estresse, né? Isso faz parte da natureza, exatamente para tentar acelerar o amadurecimento desse prematuro, para ele tentar nascer, entre aspas, mais preparado do que ele estaria se ele tivesse nascido 2 semanas atrás, quando rompeu a bolsa. Então, tudo isso é extremamente importante. E no seu caso, Fernando, qual foi a experiência da sua mulher, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também. Então, no caso, bom dia a todos. Bom dia, Natália. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, no caso da minha mulher, ela teve embolia pulmonar, né, em decorrência de uma trombose. E ela ficou 5 dias também na UTI. E aí até o que a doutora mencionou, quanto mais dias você consegue segurar, melhor. E cada dia faz toda a diferença, cada semana faz toda a diferença para o amadurecimento dos pulmões, enfim, para o fortalecimento da pele, para o coraçãozinho, né? Porque o coração, querendo ou não, ele já nasce com sopro naturalmente, quando a criança é muito prematura, aquele buraquinho ele vai se fechando. E aí a mulher internou com embolia pulmonar e, como nós sabemos, a mulher gestante ela não pode tomar nem aspirina, né? Quanto mais um bebê ficar ali ingerindo remédio de UTI adulta, remédios fortíssimos. Então, chegou um momento que a minha filha parou de mexer, e ela mexia bastante. E aí o médico falou, olha, a gente vai tentar salvar primeiro a mulher, a prioridade vai ser a mãe, mas nós tentaremos salvar também a criança. A gente segurou até onde deu, até as 29 semanas, quando ela internou estava com 27, estava com 26 ali, então foi na transição 29 e 30. A gente vai ter que fazer esse parto e vamos tentar salvar as duas. E aí foi um choque, né? A gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Né? Eu costumo dizer até no livro que quando vai nascer o nosso filho, a gente já fica pensando naquela selfie do parto, né? de tirar a foto, de sair do hospital com o nosso filho. Então, eu até costumo dizer que minha filha ficou 80 dias na UTI, e eu costumo dizer que cada dia que eu saía de lá, eu saía com os braços vazios e a alma em pedaços, porque é surreal, assim. Você não acredita que você está vivendo aquilo. Você deixar o seu filho ir para casa, isso não é compreensível à mente humana. Mas, de certa forma, é o período em que a gente mais amadurece. Né? Eu acredito que eu amadureci uns 30 anos vivenciando aqueles 80 dias ali. É duro, é difícil, mas eu acredito que essa live sirva até para a gente mostrar para as pessoas que passam por isso nesse momento que
o amor e a fé curam, atrelado à medicina competente, atrelado à tecnologia que hoje, graças a Deus, tem sido um grande auxílio para os bebês prematuros, né? A tecnologia, a gente que é da ONG Prematuridade.com, nós fazemos esse acompanhamento mundial, então, assim, a tecnologia tem ajudado muito até que crianças quanto mais prematuros, antes era muito difícil, a doutora pode me falar e até comentar, uma criança com 29 semanas sobreviver. Hoje, até crianças com 22, 23, 24 semanas, claro, ficam um longo período no anel, mas conseguem sair com vida. Sim. Esse também acaba sendo, em dois lados, um paradoxo, porque da mesma forma que a tecnologia tem auxiliado para que nós salvemos mais vidas, essas crianças elas podem ter problemas quando adultas, né? Então, nós temos uma geração lá na frente que é uma geração de adultos mais especiais também. Então, acaba sendo esse paradoxo. É verdade. E, doutora, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas. A Carla disse que ela é mãe de 3 meninas, todas nasceram prematuras, e ela disse que ela e a irmã também. Então, ela está perguntando sobre uma predisposição genética. Essa era até uma dúvida que eu tinha aqui. Então, é comum um parto prematuro, a mãe também que já teve um parto prematuro, ter outro parto, como foi o caso da Juliana, né? Não foi numa idade gestacional tão cedo, né? Da sua primeira gestação para as 2 seguintes, mas queria saber se tem essa predisposição. Tem. A gente até às vezes fala na própria UTI neonatal, quando a gente ouve a história obstétrica de muitas pacientes, a gente fala que é uma catástrofe obstétrica, não é uma história, porque não é incomum você ter questões genéticas, ter questões de incompetência istmo-cervical, ter outras coisas anatômicas, não só... mas essas coisas anatômicas têm a ver com a genética também, que favorecem, ou seja, tem um risco maior dessa paciente que já teve um abortamento, uma perda prévia, etc., recorrer na mesma coisa. Por isso são gestações mais do que especiais. Então, alguém que já tem uma história prévia, ou de prematuridade, ou de alguma perda, ou algum abortamento espontâneo, que... Não estou falando daquele abortamento logo no início da gestação, que isso é muito mais comum e não tem nada a ver. Estou falando de perdas realmente mais para frente da gestação por uma prematuridade extrema, uma inviabilidade ou um óbito fetal. São todas gestações de maior atenção para a gente entender primeiro qual é a causa, são várias causas, inclusive infecciosa, né? A gente sabe que quem teve sepse precoce num filho tem um risco aumentado de ter de novo no seu. Então, não é uma questão de, puxa, mas de novo comigo? Não, tem uma questão genética. Tem uma questão de você ter, muitas vezes, alguns receptores especiais para alguns micro-organismos, para algumas bactérias que estão envolvidas com o trabalho de parto prematuro, com ruptura de bolsa e assim vai. Eu só queria falar mais uma coisa, porque quem está ouvindo a gente, quando a gente fala um dia mais importante, uma semana mais importante, mas lembrar que o momento certo da retirada do bebê é fundamental. Porque também, se você quiser ganhar muito tempo e perder o time certo, também não é uma boa ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, quando você tem uma que a gente chama de coriamnionite, o que é isso? É uma infecção do líquido. Então, aquele líquido teu que você começou a perder, ele podia ter infectado. Inclusive, ele é um líquido muito propício para isso. A bactéria gosta do líquido que tem nutrientes para ela. Então, a hora que você tem uma infecção desse líquido amniótico, é resolução independente da idade gestacional. Porque é o que você falou, isso pode virar uma sepse e você perde a mãe. Então, a prioridade é a mãe, o segundo lugar é o útero, porque com o útero você consegue engravidar de novo. E a terceira prioridade, apesar de parecer estranho para os pais, mas é a criança. Então, é importante que quem está nos ouvindo saiba que a obstetrícia, a hora que o obstetra vai conversar com vocês, vai discutir, ele sabe que cada dia mais é importante, mas tem um momento que ele fala, olha, não dá mais. Chega muito no momento risco que a gente levar isso adiante. Eles colocam, né, uma data limite na Giovanna, eles falaram, por exemplo, eu vou segurar até as 38 semanas, também não iam levar mais adiante. É que não deu tempo mesmo. E geralmente, quando no caso da minha esposa está em situação de UTI, diariamente o ultrassom sobe, diariamente são feitos exames para identificar também a saúde da criança, porque como a doutora falou, você não pode perder o time. E para perder o time é muito rápido. É muito rápido. Né? Então, isso é muito importante. E nós estamos falando de questão genética, né? É importante que as mulheres compreendam que existe a questão genética, mas qualquer pessoa, qualquer mulher está sujeita ao parto prematuro.
Então, assim, Sim. eu estou grávida, eu não fumo, eu não você está sujeita, infelizmente, ao parto prematuro. E a maior fonte de prevenção é sempre o pré-natal regular, os exames, não deixar de fazer nenhum exame. Né? Claro, a obesidade, o tabagismo, a pressão alta, um dos maiores índices de prematuridade é a pré-eclâmpsia, né? Que é a pressão Sim. alta na gestação. Mas toda mulher precisa fazer o pré-natal, né, doutora? Direitinho, nas datas. Todos os exames adicionais que forem solicitados é importante respeitar, porque a qualquer momento toda mulher está sujeita a isso, Essa é uma questão importante que a gente queria falar mesmo, a importância da prevenção, né, do pré-natal. A gente estava até vendo os números, né, da própria Organização Mundial da Saúde, eles falam que no mundo, estou falando de mundo, né, em torno de 64% das mulheres têm pelo menos 4 visitas no pré-natal. E a própria Organização Mundial da Saúde fala, se você tiver no mínimo de 8 visitas no pré-natal, você consegue evitar 8 mortes a cada 1.000 nascidos. Então, é muita diferença. É um número muito alto, né, doutora? Um número alto. Então, o Brasil, o próprio Ministério sugere, no mínimo, 6 consultas de pré-natal. Então, para que é a consulta? A consulta não é só, é para fazer exatamente, detectar uma pressão alta, que né, para lá de bem lembrado, é uma das principais causas. Sim. Diabetes gestacional. Quer dizer, às vezes a mãe não sabe que ela ser tabagista, ela vai ter vasoconstrição, vai ter menor aporte vascular via placenta. Então, são coisas, e não adianta você falar, tem que parar de fumar. Na minha opinião, eu sempre tenho que explicar o porquê. Não adianta eu falar para você, senta aqui, não, eu preciso te explicar o porquê você precisa fazer aquilo. Bebida alcoólica, droga ilícita. Então, são várias outras causas que você conversando com a mãe, né, né, exatamente para ela entender a importância daquilo. A gente tem até um comentário aqui da Iris. Ela disse que ela teve pré-eclâmpsia e a filha dela nasceu com 1,75 kg, com 31 semanas. Ela falou uma experiência inexplicável, vivenciar emoções diárias diferentes. Ela, graças a Deus, deu tudo certo e hoje ela tem 6 anos. Então, é uma coisa comum, né? Esse caso é interessante, porque ela até tem uma idade gestacional boa, lógico, é prematuro, 31 semanas é prematuro, mas hoje, como nós estamos falando, às vezes, de 25, 26, 31, tá... Em compensação, ela tem um peso pequeno, né? Então, você vê que a filha dela, e exatamente, por que esse peso meio desproporcional à idade gestacional? Porque o aporte na hipertensão, você tem você tem menos aporte nutricional para o feto. Por isso que você acaba tendo, às vezes, uma criança, em termos de maturidade, até não tão ruim, mas com pezinho pequeno. E, doutora, quando tem o risco de parto prematuro, a intervenção precoce ela pode começar antes mesmo do bebê nascer? Acho que a Juliana tem uma experiência disso, né? Queria falar um pouquinho, se você pudesse explicar sobre essa exatamente. Quando você tem o risco real de um trabalho de parto prematuro, no caso da Juliana, imagino que tenha sido feito isso, você acaba dando algumas medicações, uma delas é o corticoide, né? Que você tenta fazer exatamente para tentar... A ideia aí é amadurecer o mais precoce possível, em especial a parte respiratória, que é a grande dificuldade. Por isso que esses prematurinhos, invariavelmente, os prematurinhos extremos, etc., eles acabam precisando de terapia intensiva, e não só terapia intensiva, eles precisam de ventilação mecânica, precisam de acesso vascular, eles precisam de uma série de coisas. Uma coisa importante que as pessoas entendam. A prematuridade não é só cronológica, não é só nasceu antes do tempo. Ele nasceu antes do tempo, com isso, ele deixa de ganhar via placenta os anticorpos maternos. Então, ele é um imunodeficiente. Assim como a gente fala, às vezes, que algumas doenças têm problema de imunidade, o HIV, o prematuro também tem problema de imunidade. Porque ele nasceu antes de receber a imunidade adequada, através da mãe, através da placenta, para ele se defender. Então, ele nasce, ele precisa de uma série de coisas que a gente faz dentro da UTI neonatal, ele precisa de tubo, ele precisa de catéter, ele precisa se alimentar. É tudo artificial estou falando mais dos prematuros extremos, é tudo artificial naquele início. É uma criança que não tem nem a pele direito desenvolvida, a pele demora umas 2 semanas para ser desenvolvida de fato nessas crianças. Então, nem uma barreira de pele eu tenho, eu já coloco o catéter, eu já coloco um tubo, eu tenho que fixar as coisas. Então, imagina você fixar
um adesivo na pele de um prematuro extremo, a hora que você tira o adesivo, a pele vem junto. Então, é uma série de cuidados fundamentais que a gente tem que ter. Por isso que a gente fala que um dia a mais, uma semana a mais, muda muito em vários aspectos. Então, uma das coisas que a gente faz quando interna, primeiro, é tratar a infecção da mãe, quando tem infecção, e é tentar preparar esse fetinho para ele estar menos imaturo do ponto de vista, especialmente respiratório, na hora que ele nascer. E, doutora, essa questão da imaturidade dos pulmões, ela é essencial, né? Enfim, quando a gente está falando de prematuro, já que os problemas respiratórios são uma das principais preocupações, né, desse atendimento neonatal. Quais cuidados especiais em relação a isso os bebês prematuros acabam demandando, exigindo? Não, porque eles, exatamente pelo fato de eles não terem um pulmão amadurecido e eles necessitarem muitas vezes de longo tempo de ventilação mecânica, isso faz com que a anatomia pulmonar dessas crianças e a função pulmonar dessas crianças seja completamente diferente de uma criança de termo. Então, eles têm o calibre menor, chega menos aporte de oxigênio, eles têm uma série de restrições, de outras restrições. E com isso também, uma das causas importantes é você, além de essa criança poder ter uma doença crônica pulmonar, ou seja, virar um pneumopata, né, uma doença pulmonar crônica, é ter infecções. Então, assim, de novo a gente volta para a infecção. O teu bebê ficou quanto tempo na UTI? 80. 80 dias. Imagina um bebê ficar 80 dias com uma imunidade que eu já falei que não é das melhores, com invasão, ele tem invasão, ele precisa daquela invasão, ventilação nutrição mecânica quase parenteral, né? E sobreviver sem infecção. Então, às vezes, quando a gente tem uma infecção dentro de uma terapia intensiva, e às vezes os pais têm dificuldade de entender, falam, mas como pegou uma infecção? É quase, eu não vou dizer que é quase fisiológico, a gente faz de tudo para prevenir infecção, mas é uma das coisas que é um risco muito alto. Você pega dados americanos, se você comparar os pacientes em terapia intensiva de adulto, paciente oncológico, paciente renal crônico, o que tem maior risco de infecção dentro de uma terapia intensiva é o prematuro, é a prematuridade. Então, é uma coisa que a gente precisa estar preparado, óbvio, para prevenir, mas a gente tem que saber também que é uma coisa que muitas vezes é quase impossível essa prevenção, mesmo que você faça tudo que você sabe, tudo que essa criança pode ter um quadro infeccioso respiratório, então é fundamental que a gente esteja ligado para fazer diagnóstico precoce, fundamental, eu preciso fazer o diagnóstico precoce, tratar especificamente, porque também não adianta eu dar um tiro de canhão, porque eu acabo, toda droga que eu prescrever tem sua ação e tem os seus efeitos adversos. Eu não posso ter evento adverso no prematuro se eu não preciso de uma droga. Então, é muito diferente esse mecanismo todo para você poder fazer desse pulmãozinho um pulmão saudável. Natália, desculpa. E falando ainda com relação às infecções, é importante que os pais, as mães e os pais, eles entendam que o cuidado pós-alto ele é fundamental para a sobrevivência da criança e para evitar a reinternação. O índice de reinternação ele é muito alto, né? Nós vamos falar daqui a pouco a respeito da bronquiolite, mas não adianta o pai e a mãe, na hora que entrar na UTI, lavar os braços até aqui com álcool gel e chegar em casa e não fazer o mesmo, ou todo vizinho, ou todo familiar que chegar em casa pegar a criança e ficar abraçando. Então, essa é uma questão que a gente recebeu dúvida aqui sobre como receber visitas, então, né? Então, não receba. É a melhor coisa. Seja mal educado. E às vezes você pode até arrumar uma inimizade mesmo na família, nos vizinhos, só que a saúde do seu filho ela tem que ser prioridade no momento da pós-alta. Levando em consideração até a minha filha ficou 1 ano reclusa dentro de casa, sem colocar o nariz para fora do quintal. Claro, a casa arejada, não adianta também você trancar a criança e ficar com a casa totalmente fechada, mas os riscos de a criança pegar uma infecção, eles não erradicam, mas eles diminuem muito, né? Então, olha, vai receber visita? Claro que vai receber visita, a gente está brincando, não vai tratar ninguém mal. Mas, daí para pegar no colo, para ficar beijando, abraçando... Deixar isso, demorar um pouco mais de tempo para isso, Isso, vai haver tempo. Então, vamos cuidar para que a criança sobreviva primeiro, porque o risco de morte ele é iminente para o bebê prematuro. O fato de ter existido a alta não quer dizer que ele esteja a salvo, né? Não tem relação. Então, calma, você vai pegar meu filho no colo daqui a pouco. Agora, álcool, e ainda assim, na distância, álcool gel, sabão, neutro, né?
e muita calma para ajudar aí nessa E, recuperação. Fernando, você falou sobre bronquiolite, eu queria até a gente já entrar nesse assunto, doutora. A gente está no período, né, de circulação do VSR, que é o causador da bronquiolite, e esse ano a gente ouviu tanto sobre o aumento de casos, de hospitais lotados. Eu queria saber por que o VSR é tão perigoso para os bebês prematuros. O vírus sincicial respiratório, que é o VSR, ele é um dos vírus respiratórios mais relacionado com bronquiolite, né? Que bronquiolite nada mais é do que a própria infecção dos brônquios. Então, a gente tem que imaginar, de novo, voltando, e por que um dos alvos do vírus sincicial respiratório, ele é comum nas crianças de uma maneira geral, mas ele causa a doença mais grave no prematuro, em especial no prematuro extremo, porque ele já tem uma alteração, como a gente já falado, da anatomia dos brônquios. Então, ele tem um brônquio já que passa menos ar, né? Ele é mais calibroso, esses brônquios, então você tem menos espaço para a passagem do ar, e o vírus sincicial causa muito sincício. O que é isso? Na própria parede do brônquio, ele faz como uma destruição e faz muita secreção. Então, com aquelas células mortas, com aquela secreção, a criança não consegue respirar. Então, essa criança prematura, quando pega um vírus sincicial, e às vezes ele passou 80 dias dentro da terapia intensiva, finalmente você vai embora da UTI com o seu filho no colo, chega em casa, ou é o filho mais velho, você que tem 3, você sabe disso, ou é o filho mais velho que está na escolinha, ou é algum vizinho, ou é alguma coisa que traz para casa o vírus sincicial e pega essa criança completamente sem imunidade para isso e vulnerável até um caso mais grave, daí volta para o hospital, volta para a ventilação, ou seja, você volta tudo para trás. Isso é desanimador. Você passou por isso, né, Juliana? Com 2 meses ela voltou. É mesmo? Com bronquiolite. Com bronquiolite. E ela chegou a ficar internada, sua filha? Ficou uma semana. Eu percebi porque ao mamar, ela ficou com que nem um resfriadinho, né? Aí eu levei no pediatra e ele passou um Abrilar para ela, que eu não me esqueço desse nome desse remédio, porque falei para minha mãe que na época eu era muito nova, eu tive ela com 18 anos. E filha prematura, assim, de primeira viagem para mim já foi um susto muito grande. E aí eu liguei para ela e falei, o que eu faço? Eu falei, esse remédio piorou ela. E aí ela voltou e ela não mamava. Ela chegava a levantar do meu braço para respirar e mamar. Ela fazia assim, ó. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí, quando eu cheguei lá, o pediatra falou, eu vou internar, porque ela, quando tirou a chapa do pulmão dela, os 2 pulmões dela, os 2 lados, estavam inteiro, lotado de secreção. Não, para, infelizmente, piorar a nossa situação com o vírus sincicial respiratório, não só com ele, mas com outros vírus respiratórios, exceto influenza, nós não temos tratamento específico. Ela foi para o hospital, ela foi internada, ela recebeu droga endovenosa, só que nenhum antiviral. Isso. Não existe um antiviral específico para matar o vírus sincicial respiratório nesse período. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que esperar o ciclo do vírus passar, fazendo o suporte para essa criança sobreviver nesse período todo. E para o vírus sincicial, a gente tem que falar muito mais de prevenção do que o tratamento. Exatamente. O tratamento vai ser dos sintomas, né, doutora? É dos sintomas e esperar, como eu te falei, esperar o ciclo desse vírus passar. E a mesma dificuldade a gente tem dentro de uma UTI neonatal. Imagina que eu estou falando num cenário, numa UTI neonatal, que tem vários prematuros. A hora que eu tenho uma criança com vírus sincicial dentro de uma UTI neonatal, para nós, do controle de infecção, é uma baita emergência. É uma emergência enorme, porque você precisa tomar todas as medidas. O vírus, ele para ser transmitido, ele pode ser transmitido ou pelo contato direto, então você falou, ó, ninguém pega no colo, então é o contato direto, tá certo? Ou respiratório mesmo. Então, menos que 1 metro de distância, eu estou transmitindo um vírus. Isso serve para o vírus da gripe, para outros vírus respiratórios. Eu posso estar transmitindo. Então, tem uma série de medidas que a gente tem que tomar, inclusive de prevenção, de uso de outros medicamentos, como prevenção mesmo, para que aquele vírus sincicial não dissemine. E às vezes vocês, pais, têm dificuldade de entender porque às vezes regras do controle de infecção são tão chatas numa UTI neonatal. Que é importante, né? Por exemplo, nesta época do ano, que tem vários vírus circulando, nós estamos falando de vírus sincicial, mas tem vários outros, tem influenza, parainfluenza. O pai, às vezes, na ânsia de querer ver seu filho dentro da UTI neonatal, ele deixa de informar que ele está com algum quadro respiratório. E isso, ele acaba entrando na UTI neonatal e ele coloca em risco não só o filho dele, mas como os outros.
Então, tudo isso, muitas vezes, então é importante que quem está nos ouvindo entenda. E se você não entendeu, pergunte para quem está lá na UTI o porquê que hoje... mas eu quero uma máscara e eu entro. Funciona? Posso perguntar para vocês? Funciona? Máscara? É. Eu já respondo. Não, eu só estou falando porque às vezes Não. o pai fala, eu brinco lá, eu falei, o pai que pede máscara, infelizmente não entra. Porque assim, a máscara, a máscara uma vez úmida, e não é difícil ficar úmida quando você está com a ela deixa de ter a função de filtro. Então, isto não é o bastante para a gente poder liberar a entrada os pais precisam ter bom senso nesse sentido. E é o que a doutora falou. Você passa um período tão doloroso, no meu caso, 80 dias, você vai para casa, você não pode colocar aqueles 80 dias a perder. Né? Então, tem que ter muita cautela. Muito cuidado, a criança está né? muito vulnerável ainda. Eu quero até fazer um adendo, Natália, e chamar a atenção dos pais, dos homens. Né? Porque, assim, a minha filha ficou 80 dias na UTI, e eu estive na UTI pelo menos umas 120 vezes, porque às vezes você vai mais do que uma vez no dia. E eu não via homem, né? Então eu não via os pais, eu via as mães e por muitas vezes as médicas, as enfermeiras ficavam espantadas. Por que esse pai vem aqui todo dia, né? O que acontece? Esse pai veio, claro, minha esposa também ia, mas eu sempre fiz questão de estar. De estar presente, estar né? De participar de todo esse processo. Os pais, eles precisam entender, ainda em 2018, é difícil ter que falar isso em 2018, mas os pais precisam entender que homem não é pai para ser ajudante da mãe. O homem de verdade, né? Estou falando do homem de verdade. O homem não é para ser ajudante da mãe. O homem, quando ele tem um filho, ele tem que encarar que ele tem que ser protagonista na criação do filho como a mãe. Então, é uma troca, é uma parceria, né? Então, assim, a sua esposa está grávida, a sua namorada, a sua noiva está grávida, você tem que ser parceiro durante a gestação, você tem que incentivar ela sim a fazer os exames, a ir ao pré-natal. Seu filho nasceu prematuro, você tem que ir sim na UTI visitar o seu filho, você tem que apoiar a mãe, porque a mãe vai te apoiar psicologicamente, porque a questão psicológica dos pais ela é afetada de uma forma descomunal, né? Tem uma pesquisa que diz que o trauma da UTI que dos pais sofrem é comparado ao trauma pós-guerra. Então, assim, não é uma coisa fácil. Então, a mãe precisa do pai, o pai precisa da mãe, mas eu estou chamando a atenção principalmente dos homens porque, infelizmente, nós temos esse grande problema ainda de alguns pais não fazerem o seu papel e isso afeta os bons pais. Né? Sim. Então, infelizmente, os pais de verdade acabam sofrendo preconceito por causa dos maus pais. Então, gente, sejamos bons pais, visitemos os nossos filhos, né? Eles precisam de todo amor, né? Para pegar na mãozinha, para olhar pelo vidro, para orar junto, para cantar, para falar que tem gente aqui esperando, falando que a família ama, que a criança ela sente. Então, foi só um adendo para chamar a atenção dos pais para participar. Para participar efetivamente da criação dos filhos. E uma coisa que, Natália, a gente acabou não falando, mas tem a ver tudo isso que ele está falando, que o prematuro, além de todo esse cenário que a gente já falou, ele tem um desmame precoce. O que é péssimo, porque ele já não ganhou anticorpo pela placenta, que a gente já falou, porque ele nasceu antes da hora. E ele deixa de ganhar os anticorpos através do leite materno, que é a coisa mais fantástica que existe. O melhor alimento disparado em qualquer lugar do mundo é o leite materno. Então, eu acho que esse apoio que ele está pedindo para os homens, para os pais, né, inclusive diminui o estresse da mãe, porque ela se sente apoiada, né, e ela consegue, inclusive, ter mais leite materno, ela consegue tirar, ela está mais tranquila. O estresse dela... todo o conjunto. Exatamente. Doutora, a gente estava falando sobre a prevenção, né? Eu queria voltar um pouquinho sobre esse assunto. A prevenção, ela é feita com imunização, né? A gente estava falando de VSR e, por sinal, agora em 2018, a ANS incorporou no rol de procedimentos dos planos de saúde. Então, eu queria saber para quais bebês essa imunização contra o VSR ela é indicada. Tá. E quantas doses, como ela é aplicada, queria que a gente falasse um pouquinho, porque a gente também está recebendo bastante dúvida aqui sobre essa vacina, né? Então, nós temos algumas coisas para falar de imunização. Eu vou falar do vírus sincial e depois eu não quero deixar de falar também da imunização da gestante, que é fundamental para o recém-nascido, tá? Então, em relação ao vírus sincial respiratório, na realidade, não é bem uma vacina, é uma imunização, é uma imunização passiva que a gente fala. O que é isso? Eu aplico na criança anticorpo monoclonal contra o vírus sincial respiratório. Uma vacina, eu aplico um antígeno, né?
E o teu sistema imune produz anticorpos contra aquele antígeno que eu produzi. Então, hepatite B, qualquer vacina é feita assim. No caso do vírus sincial, eu não tenho uma vacina para você produzir anticorpos. Eu dou os anticorpos monoclonais. Então, esses anticorpos monoclonais, eles têm uma meia-vida, uma vida útil de mais ou menos 28 dias. É um mês. Então, por isso que, diferente de outras vacinas que você faz uma vez ou 2 doses e acabou para sempre, não, aí não. Aí eu tenho que repetir uma vez por mês, no período de circulação do vírus, porque o anticorpo ele não fica o tempo todo, eu dou o anticorpo, ele dura aquele período e ele vai embora. Então, quem está me ouvindo e tem um filho prematuro e está tomando anticorpo monoclonal, é o palivizumab, é um nome complicado, mas a gente tem que falar, deve ser feito sim mensal, não é para pular dose nenhuma, é muito importante isso. Então, esse anticorpo monoclonal, ele tem a função de evitar, minimizar o impacto do vírus sincial respiratório. Ele foi incorporado na ANS, isso significa que os convênios hoje, eles são obrigados a pagar este produto para os prematuros. Quem está incluído no rol da ANS? Então, são os prematuros extremos, são os menores que 28 semanas de idade gestacional. Não que o seu de 29 não teria risco, lógico, tanto é que teve, mas o que está de maior risco, vamos dizer assim, são os menores que 28 semanas. Todo prematuro que tem uma pneumopatia crônica, então, o prematuro que precisou de ventilação mecânica, que ainda é dependente de oxigênio, então tem uma série de... O pulmonar crônico, até 2 anos de idade, ele tem direito ao anticorpo monoclonal nos meses de circulação do vírus, né? E nós estamos em pleno mês de circulação do vírus, e as crianças que têm uma cardiopatia congênita, ou seja, tem algum defeito cardíaco, nasceu com esse defeito cardíaco, que ainda tem insuficiência cardíaca, tem alguma repercussão, também está incluído. Então, quem não sabe direito no caso seu, converse com o seu pediatra, ele vai saber. Isso não quer dizer que criança acima de 28 semanas, e vou insistir no teu exemplo que teve vírus sincial, voltou para UTI, etc., não tem indicação. Então, existe, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma diretriz de prevenção de vírus sincial respiratório que inclui, inclusive, de 29 até menor que 32 semanas, também como crianças com prioridade para poder receber. Então, é uma questão de... Isso é uma prevenção, então, a hora que a criança adoeceu, não é mais a indicação do anticorpo monoclonal. Então, a gente faz a indicação disso como uma prevenção. Aqui na nossa... O vírus circula em épocas diferentes do ano, conforme a tua situação geográfica. Por exemplo, aqui no Sudeste, então a gente já como ele começa a circular em março, o ideal é começar já em fevereiro, ou seja, dar a primeira dose nos prematurinhos, já em fevereiro começar para ele passar essa temporada protegido. Não é uma vacina, mas é uma proteção. Em termos de vacina, Natália, só para aproveitar, eu acho... gente, nós estamos em plena campanha de vacinação de gripe e eu tenho obrigação de falar que a cobertura de vacinação de gestantes está extremamente baixa. E para nós isso é uma grande preocupação. Porque como é que eu consigo prevenir um recém-nascido, prematuro ou não, ele só vai poder se vacinar para a influenza, que é o vírus da gripe, a partir de 6 meses de idade. Então, de 0 até 6 meses... Mesmo que eu queira, eu não posso dar a vacina de gripe. E, doutora, só para a gente deixar claro também que a vacina do VSR, essa imunização contra o VSR, ela não protege contra a influenza, né? São coisas diferentes, né? Não, são vírus diferentes, famílias diferentes. Deixar claro isso para os pais e que com essa imunização contra o VSR, os pais também podem, sim, aplicar outras vacinas, né? Sem dúvida. Então, assim... essa criança do 0 a 6 meses, falando agora de gripe, de vírus da gripe, que é outro vírus, é tudo vírus respiratório. Os pais falam, não, o pediatra fala que é tudo virose, mas não é tudo a mesma coisa, tá certo? São todas doenças causadas por vírus, mas não são as mesmas coisas. Então, assim, influenza, a gestante tem que tomar vacina em qualquer período da gestação, porque, primeiro, a influenza, a gripe numa gestante, o risco é muito maior dela ter complicação. Parar numa terapia intensiva. A gestante em si, uma terapia intensiva, até óbito, certo? Segundo, o único jeito de eu passar a proteção para o recém-nascido é através da vacinação materna. Não tem outro jeito. Então, as gestantes, elas têm que tomar vacina por uma responsabilidade em relação ao seu filho, não só com ela. Então, isso é muito importante. Tanto vacina da gripe, Natália, quanto a vacina da coqueluche. É outra vacina que é gratuita na rede pública. A partir de 20 semanas de gestação,
elas têm direito a essa vacina, é a tríplice bacteriana tipo adulto, que tem tétano, difteria e coqueluche. Se você pegar os números de coqueluche aqui em São Paulo, as crianças que morrem de coqueluche, que é a tosse comprida, todas menores que 1 ano de idade. Então, as crianças estão com maior... E quem infectou essa criança? 75%, estudos mostram, 75% das crianças infectadas com coqueluche são dentro de casa. Dentro de casa. Então, é mãe, é pai, é babá, é avô, é o irmão. Então, é fundamental que não só a gente proteja a mãe, a gestante, mas quem está em volta dessa criança. Então, recebeu criança está tomando palivizumab, ou seja, tem indicação do anticorpo monoclonal, é naturalíssimo que essas pessoas, os pais, os irmãos, estejam imunizados contra, por exemplo, a gripe e, em especial, a coqueluche. E, doutora, a gente tem algumas dúvidas aqui, a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria voltar sobre as doses, né? As pessoas estão perguntando quantas doses do palivizumab. Do palivizumab são no máximo de 5 doses, né? Uma dose por mês. Então, a gente começa, por exemplo, quem começou em março, então vai fazer março, abril, maio, junho, julho. Então, é uma vez por mês, não mais do que 5 doses. Mesmo que o vírus ainda esteja circulando, os estudos mostram que depois de 5 doses não tem necessidade de você fazer dose a mais. O anticorpo monoclonal é extremamente seguro, porque você está dando anticorpo. É diferente de algumas vacinas que, eventualmente, dependendo de como a vacina é feita, pode ter evento adverso, tipo febre, dor, etc. Aqueles eventos que vocês conhecem. Ele não causa reação. Ele não tem reação, ele é feito uma dose uma vez por mês, é um produto extremamente seguro. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tinha era acesso à droga, porque você teve 10 anos atrás. Quer dizer, alguém te ofereceu essa proteção há 10 anos atrás com um prematuro de 29 semanas? Então, como eu tive ela num hospital escola da Unifesp, a gente meio que virou um estudo para eles, né? Tanto eu como ela. E aí ela fez toda essa vacinação na Unifesp. Então lá eu consegui, mas certo. Eu acho que se eu não tivesse esse acompanhamento da Unifesp, talvez eu não conseguiria. É isso aí. E a gente tem que pensar que o vírus sincial circula no sul, sudeste, centro-oeste, em momentos diferentes. Eu tenho aqui alguns dados, né, para todo mundo que está assistindo a gente no Brasil todo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, né, a ASBIM, na região norte, ele circula de janeiro a junho, na região sul, de março a agosto, e nas regiões nordeste, centro-oeste e sudeste, de fevereiro a julho. Então, para os pais ficarem atentos a isso, né? E saberem que eles têm esse direito. Enfim, agora faz parte do rol da ANS, que é quem não tem convênio, né? É um direito na rede pública. Então, sim já desde 2000 se não me engano, foi em 2014 no nosso país, já entrou também o uso do palivizumab nessas situações de risco gratuitamente. Então, os pediatras estão informados. É importante quem está nos ouvindo também que esteja nessa situação. Converse com o seu pediatra no sentido de ter acesso ao produto, que é um produto bastante seguro. E, doutora, eu queria falar também sobre as outras vacinas do calendário do prematuro, né? Quais são as particularidades, se elas podem ser tomadas na ordem cronológica da criança, se elas são ajustadas, né, ao período da idade gestacional, que acho que é uma dúvida muito comum entre os pais. Além de ser uma dúvida comum, às vezes vocês não são tão informados sobre isso, que eu acho que é bastante importante, né? Na alta hospitalar de um prematuro, depois de 80 dias de UTI neonatal, você precisa também ter essa orientação em termos de vacinas. Por quê? Se um recém-nascido de termo precisa de vacina, imagina um prematuro, por tudo que nós falamos, certo? Então, a imunização do prematuro estar em dia é muito importante, porque ele tem um risco aumentado, por exemplo, de ter uma infecção pneumocócica, que é uma bactéria que pode causar pneumonia, meningite, etc. Ela tomou essa também. Então. Então, assim, a idade do prematuro é a idade cronológica. Não adianta eu fazer mas então ele estaria nascendo hoje porque depois de não sei... Não, esquece, não é. Ele nasceu dia, 29 de maio, então... ele vai ter um mês no dia 29 de junho. E a idade cronológica, independente da idade gestacional, é isso que está valendo, tá? Porque o sistema imune dele começa a ser desenvolvido e a gente precisa fazer esse tipo de imunização. A única restrição que a gente faz, e daí é uma questão dentro dos hospitais,
lógico, uma criança que está instável, essa nós não vamos vacinar, nós vamos aguardar o melhor momento para poder vacinar essa criança. Mas o calendário, a própria SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunizações, que você citou, ela tem na sua página da internet, ela tem os calendários da gestante, do prematuro, da criança, do idoso, são vários calendários vacinais exatamente para você ir seguindo. A gente pode até deixar aqui nos comentários depois. Pode, não, é legal, porque ele está muito bonitinho, tem os comentários, tudo. Então, assim, no caso do prematurinho, uma exceção é, por exemplo, a hepatite B, que é uma das vacinas que faz parte da rotina de qualquer criança, o prematurinho, ele precisa, em vez de, normalmente, que a gente faz 3 doses, no caso dele, necessariamente, ele precisa ter 4 doses de vacina, para a gente considerar ele protegido. O calendário hoje do Programa Nacional de Imunizações, por outras questões, já faz parte essas 4 doses. Então, praticamente, a primeira dose de hepatite B, em geral, a gente faz no nascimento e depois segue com 2, 4, 6 meses. Então, hoje, independente de ser prematuro ou não, você acaba ganhando as 4 doses da hepatite B. E o que muda é o vírus essencial respiratório, que nos outros calendários não entra, né? Entra especificamente no calendário do prematuro, o uso do palivizumab. E ele não tem a ver com peso, né, doutora? Como as outras vacinas, as outras imunizações que dependem, algumas dependem que a criança atinja os 2 quilos, por exemplo. Isso. Tem Este exemplo, por exemplo, bem lembrado, é com a BCG, né? A vacina contra a tuberculose. Então, é um micobacterium vivo, né? É algo vivo que está dentro da vacina, a BCG, e a gente aguarda exatamente o peso de pelo menos 2 quilos para você poder fazer a imunização. No caso do palivizumab, não existe um peso mínimo. O que às vezes a gente tem dificuldade é tão extremo o prematuro, porque é intramuscular. Para ser uma injeção intramuscular, você precisa ter músculo. Precisa ter músculo, é uma questão básica. Então, assim, às vezes a coxinha do prematuro é tão fininha que você tem que usar uma agulhinha também especial para você chegar no músculo do prematuro. Então, tem alguns cuidados em termos de aplicação, mas em termos de peso ou idade gestacional, não existe restrição. A restrição é, lógico, aquilo que eu falei, uma criança extremamente instável hoje, né, daí precisando de droga vasoativa, daí você não vai pensar nisso naquele momento. Tá ótimo. Bom, a gente está com o tempo apertadíssimo, só queria fazer uma última pergunta para vocês, pais que vieram aqui e aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje. A gente falou muito sobre a imunização, os cuidados, como vocês falaram, os cuidados quando o bebê vai para casa, o momento da alta, que é tão esperado, mas que demanda, né, essa atenção especial. E, Fernando, você falou muito bem sobre sobre o aspecto psicológico, né, do trauma que os pais de prematuros acabam tendo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa experiência. Acho que criam-se muitas redes de apoio, né? Pais e mães de UTI precisam dessa força mútua ali para conseguir passar por esse período tão difícil, tão intenso. Eu queria que vocês falassem brevemente como foi esse período para vocês e, no fim, deixassem um recado para os pais que estão passando pela mesma situação. Pode começar. Olha, você acaba tendo bastante apoio, obviamente, de todas as partes, embora, como eu falei, de repente, para receber as pessoas, para chegar próximo ao bebê, não é tão receptivo assim no início, mas a gente tem, obviamente, bastante apoio da família, bastante apoio dos amigos, porque é uma situação muito atípica, a gente nunca espera, né, que a gente vai viver uma situação como essa. E, obviamente, a internet hoje, ela tem os seus lados ruins e seus lados positivos. E um dos lados positivos é você criar comunidades de pessoas que, de repente, passam por situações em comum, para que as pessoas se apoiem, para que as pessoas tirem dúvidas, para que as pessoas, enfim, traga maiores informações a respeito de determinado tema. E, obviamente, na internet, a prematuridade hoje, ela tem um canal, tem vários canais, várias comunidades. Eu represento a ONG prematuridade.com, até quero mostrar para as pessoas. Então, se algum pai ou mãe hoje passam por algum problema desse tipo, está com um filho internado, ou está nessa situação de pós-alta, o prematuridade.com, que é o site da ONG, tem muita informação lá, inclusive sobre as vacinas, a questão da prevenção, as causas. E nós temos mais de 600 casos também reais, contados pelos pais, para que as pessoas se motivem de que vai dar tudo certo, né? Então, é um período muito difícil, não é fácil, mas no final vai dar tudo certo. Claro, seguindo as orientações médicas, não achar que é bobagem o que o médico está falando, entender que é necessário, né, cada cuidado,
entender os cuidados pós-alta e assim, o site da prematuridade.com ele é realmente muito completo nesse aspecto. Então, quer um ombro, quer um colo, entra no site, a pessoa consegue ter o maior aporte possível aí no que diz respeito a esse afago, né? Que até com relação ao livro que eu lancei também contando a história de luta da minha filha, de milagre, que o intuito do livro foi até esse também. Eu, quando a minha filha nasceu, eu saía da UTI, entrava às vezes no carro, às vezes no ônibus, colocava a cabeça no vidro e falava, será que vai dar certo? Né? E agora? E aí, quando a minha filha nasceu e eu vi que tudo deu certo, eu falei, agora eu preciso contar essa história para as pessoas, para que as pessoas que encostam a cabeça no vidro, elas tenham o que ler, para no outro dia elas voltarem para a UTI com a fé redobrada. Né? Então, hoje a prematuridade tem tido esse aporte maior. Antigamente era muito mais difícil você encontrar informação. A melhor forma de prevenção é a informação, a melhor forma de tratamento é a informação. Então, a ONG prematuridade.com está à disposição das pessoas. E então é sofrido, mas vale a pena. Tudo pelos nossos filhos, tudo vale a pena. Realmente, eu acho que você ter o suporte que nem há 10 anos atrás eu não tinha. Então, assim, pra mim foi mais difícil, que nem no dia da alta, você ir embora e deixar seu filho lá. É uma coisa assim, é um sentimento inexplicável. A minha mãe falou, não, porque é um sentimento que parece assim, você como mãe tá abandonando ele ali. E a minha mãe falou assim pra mim, filha, entra lá, conversa com ela porque ela te entende. E a minha mãe ficou do lado de fora, então eu olhava pra minha mãe e ela falava pra mim, não chora. E aí eu me despedi dela, voltei, mas assim, é um dia de cada vez também. Porque todo dia quando você vai dormir, você fala, meu Deus, será que de madrugada, ou quando eu chegar lá amanhã no hospital, a minha filha vai estar lá, a criança vai estar lá, vai estar bem. Então assim, é você seguir todas as orientações, é ir com calma, é se apegar, dar muito amor. A mãe, assim, quem tiver a oportunidade que eu fiz, o método canguru ajuda demais. Assim, com isso ela foi pegando peso e foi se desenvolvendo cada vez melhor. Então, assim, o que a pessoa puder ter de suporte para poder passar nessa fase é essencial, é muito importante, apoio, né? É muito importante, porque a gente se sente sozinho, perdido, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas tudo vai dar certo no final, tenho certeza. Bom, gente, obrigada mesmo pela presença de vocês, obrigada a todo mundo que mandou suas dúvidas, espero que a gente tenha conseguido solucionar a maioria delas e até a próxima.